Começa janeiro e quem tem filho em idade escolar sabe, é hora de pensar na lista do material escolar, né? Mas será que todo mundo sabe o que pode e o que não pode ser pedido pelas escolas? E como detectar o preço abusivo nos materiais? Para esclarecer essas dúvidas sobre esse assunto, está aqui no estúdio a advogada Raquel Bueno. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Acho que uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque a gente pode trocar qualquer coisa hoje em dia, claro que não é roupa, por exemplo, não é uma obrigação do comércio, mas geralmente se oferece isso para poder vender até material escolar com defeito. Deve ser trocado também? Com certeza. Nos termos da legislação consumerista, se há um vício do produto ou do serviço, ou seja, de alguma maneira aquilo que foi adquirido não atende à finalidade para a qual ele foi criado, é possível sim pedir a troca ou até mesmo, dependendo do caso, a restituição do valor. E aí você afirma que você não quer mais o produto, deixa lá e pega o dinheiro de volta. Até porque tem algumas coisas que não dá para ver na hora, né? Se vem lacrado, um livro, uma página que não está inteira, pode vir nesse caso. É o que a gente né? costuma afirmar, a questão do vício oculto ou vício redibitório. Existem vícios que só com a utilização da coisa que eles vão aparecer. Então, isso pode acontecer também com material escolar. Então, se o vício aparece, né, desde que você respeite a questão da prescrição, os prazos, você pode, né, ir até a loja e, como eu já disse, dependendo do caso, ou pedir a troca por outro, né, em bom estado e condição, ou senão você pedir a rescisão e o seu dinheiro de volta. E venda casada, não sei se a gente pode chamar assim, por exemplo, ter que comprar o material escolar e o uniforme numa mesma loja. Já está especificado na lista de material escolar, isso pode? Na verdade, a gente costuma afirmar que isso aí é uma prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, na verdade, com certeza, essa vinculação a um determinado estabelecimento, a uma determinada loja, isso viola a liberdade de escolha do consumidor. Então, normalmente, até os órgãos que são de defesa do consumidor, eles recomendam o quê? A escola ela pode recomendar. Então, ela vai falar, você tem várias opções, você pode ir em qualquer local, mas a gente pode até obter melhores preços em determinada loja, em determinada localidade. Então, ela pode recomendar. Agora, exigir que a compra seja feita, na verdade, essa exigência, ela só é admitida, não é abusiva, nos casos de escolas que trabalham com aquele apostilamento, apostilas. Então, as apostilas, elas são fornecidas pela própria escola, então o aluno ou os responsáveis adquirem no próprio estabelecimento escolar. Agora, fora isso, não. Deve ser resguardada a liberdade de escolha do consumidor. Sobre o uniforme também, a gente tem uma pergunta que a gente foi ouvir os pais nas ruas, né? As pessoas que têm filhos aí na escola. Vamos ouvir essa pergunta. Ok. A escola pode exigir o uniforme completo e impedir o aluno de assistir a aula se estiver com alguma peça de roupa diferente do uniforme? Então, olha lá, a questão da exigência do uniforme é para fins de segurança, identificação do aluno, não permitir a entrada de terceiros estranhos. Então, na verdade, é possível exigir o uniforme completo? É possível exigir. É interessante que todas as previsões estejam no contrato. Então, por exemplo, essa questão até mesmo do material escolar, o que a escola exige no que diz respeito a material escolar, a livros e ao uniforme. Isso deve constar do instrumento contratual, que a gente até recomenda que seja lido com bastante atenção antes de assinar esse contrato. Agora, exigir o uniforme completo, ok. Agora, a escola impedir o aluno de entrar ou impedir o aluno de assistir a aula, aí essa medida já é uma medida desarrazoada. Então, por exemplo, normalmente a escola tem que trabalhar de que maneira? Ela recomenda, né, ela diz que tem que utilizar até para fins de segurança e identificação, e aí se o aluno não for, uma determinada advertência, manda um bilhetinho para os pais. Agora, impedir, né, alguma atividade, o aluno de fazer prova, o aluno de entrar, isso já se mostra desarrazoado, isso aí já é abusivo. E tem até uma recomendação, eu acho, né, de não se mudar o uniforme escolar durante 5 anos. Se a escola muda, por exemplo, completamente o uniforme escolar, o aluno que tem um uniforme antigo e ainda está em condições de uso também não pode ser impedido de assistir às aulas. Com certeza. Né? Na verdade, existe uma legislação específica sobre esse assunto. Eles até trabalham com a nomenclatura de fardamento escolar, que é o uniforme. Então, a Lei 8907, essa lei é de 94, e ela fala exatamente isso, que uma vez adotado determinado modelo, ele não pode ser alterado ao longo de 5 anos. Então, se a escola, porventura, altera, os alunos, os responsáveis, não estão obrigados a adquirir, né, já de pronto, outro. É preciso respeitar esse prazo. E, além disso, essa legislação, ela fala também sobre a questão a escolha do uniforme, que deve atender à questão de conforto,
muito. A questão até econômica do público-alvo. Você não exigir também um uniforme cujo material exige muito dispêndio de dinheiro, um uniforme muito caro. Atender também a situação climática do local, né? Questão de roupas para educação física são diferentes da roupa que é utilizada em sala de aula. Então, na verdade, essa legislação ela trata de tudo isso, mas basicamente ela fala da não mudança nesse prazo aí de 5 anos. Vamos ouvir então a Elaine Gomes Trindade, ela também tem uma dúvida sobre a compra dos itens do material escolar. Vamos ouvi-la. Ok. Os pais são obrigados a comprar todos os itens da lista? Vamos lá. A lista, nós temos uma legislação também nova, que é relativamente nova, de 2013, que é a Lei 12.886 de 2013. Essa lei ela veio trazendo a abusividade, ou seja, não permitindo que os materiais de uso coletivo sejam exigidos na lista. Porque é muito comum a escola pedir, algumas escolas continuam pedindo, embora haja uma fiscalização agora mais ferrenha aí por parte do PROCON. Então, por exemplo, a questão, eu preciso comprar todos os materiais, na verdade é um pacto, é um contrato. Então, o contrato, por isso que eu falei da importância de você saber dessa lista antes mesmo de assinar o contrato. Às vezes você vai assinar o contrato, os responsáveis, e a escola diz, olha, a gente não tem a lista pronta ainda desse ano. Aí é importante que os pais peçam a lista do ano antecedente, do exercício antecedente, para fazer um comparativo, para saber se também está dentro do orçamento adquirir. Então, na verdade, como é um contrato, o contrato, ele faz lei entre as partes, com todas as suas ressalvas. Então, é preciso comprar os materiais? Sim. Agora, há abusos. Então, quando você percebe, por exemplo, que há cobrança indevida de materiais de uso coletivo, está exigindo muito papel, muitas resmas, está exigindo papel higiênico, está exigindo material de impressora, material de limpeza, e isso você não está obrigado. E outra coisa, eu preciso entregar esses materiais todos antes do início do exercício letivo? Sou obrigado? Vai ter alguma punição? Na verdade, não. Até os livros, se você não adquirir conforme previsão, na verdade vai haver uma defasagem no ensino daquela pessoa. Ela não vai ter um acompanhamento em casa, mas assim, nenhum tipo de atividade arbitrária a escola pode tomar. Então, por exemplo, essa questão de faltar algum material, pode ser que o pai fale, olha, eu vou soltando esses materiais ao longo do semestre para eu fazer o acompanhamento. Você está utilizando tudo. Então, isso é possível também. Parcelar a entrega. Isso, parcelar a entrega. É possível. A escola não pode, por exemplo, impedir o aluno de frequentar as aulas ou fazer alguma atividade em virtude da ausência ou da omissão ou da falta de algum desses materiais. Importante o pai demonstrar que ele sabe disso, tentar negociar primeiro com a escola, falar, eu sei que isso não pode, antes de tomar qualquer atitude, por exemplo? Com certeza. A gente até costuma falar que a gente vive um momento muito importante, processualmente falando, que é da desjudicialização dos conflitos. Então, na verdade, para a gente levar isso até o judiciário, tem que ser realmente uma situação excepcional. As partes, elas têm que conseguir chegar numa conciliação, numa mediação. Então, o importante é o quê? Qualquer tipo de reclamação mais séria, o pai faz um instrumentozinho no próprio computador simples, de próprio punho, leva 2 vias, protocoliza na escola, fica com uma via para poder comprovar que ele entregou, e aí tentar essa negociação amigável. Então, não deu certo, contar com a ajuda aí do PROCON, que tem sido, a ajuda tem sido muito importante, e só em último caso você recorrer ao judiciário. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta com a advogada Raquel Bueno, que hoje conversa conosco sobre as listas de material escolar muito comuns nessa época do ano, né, doutora? A escola pode especificar a marca do material específico que ela quer? Ela tem que colocar lápis de cor, por exemplo, e não especificar. O pai pode comprar a marca de lápis de cor que ele quiser. A questão da marca, como eu já disse anteriormente, se você exige, pode ser considerado como venda casada. Então, você está condicionando determinado produto à aquisição de um outro especificado. Então, na verdade, como eu disse anteriormente, é possível recomendar. As melhores marcas, as mais baratas. Normalmente a escola não faz toda essa apuração. Então, o ideal é apenas colocar o produto. A marca, isso vai depender da liberdade de escolha do consumidor. Ele vai fazer pesquisa de preço, por exemplo, saber ponderar o custo-benefício. Às vezes uma qualidade um pouco menor, mas que o preço seja acessível. Então, na verdade, recomendações a escola pode fazer. Mas exigir que seja adquirido, a gente costuma dizer que isso é possível em relação a livros. Então, por exemplo, dentro da bibliografia, para poder não comprometer a questão da educação de todos ali, então, normalmente, a bibliografia ela pode ser indicada. Um livro do autor específico, agora marca de lápis de cor, marca de caneta, marca de papel, isso aí não. Até porque todo mundo está querendo, nessa época de crise, economizar, né, doutora? E compensa, por exemplo, porque já teve pesquisa por aí mostrando que um mesmo lápis preto, custava R$35 numa loja e R$2 em outra. Claro que os pais têm que fazer pesquisa, né? Mas compensa para o pai se juntar e fazer
uma espécie de cooperativa para conseguir um desconto maior? Com certeza, a gente até recomenda que seja feito. A gente tem algumas associações de pais, de alunos, justamente nessa época eles se reúnem e aí com certeza você faz você conversa com os donos desses grandes fornecedores e aí é claro, quando a aquisição é feita em larga escala, em grande quantidade, o preço tende a diminuir. Então essas associações de pais, de mestres, normalmente se reúnem justamente para obter o quê? Melhores facilidades na hora de adquirir. Então, compensa isso? É recomendável? Com certeza. Vamos ouvir então mais uma perguntinha. E se a escola abusar na lista, o que fazer? Como eu posso denunciar e exigir meus direitos? Então, por exemplo, quando a escola ela acaba exigindo, colocando marcas, ou até mesmo colocando aqueles materiais coletivos que a gente colocou que não podem mais ser cobrados, né? Você pode tentar fazer aquela tentativa que eu falei amigável, ir até a escola, né, através de um protocolozinho, um instrumento feito de próprio punho, com uma cópia, e dizer para a escola, olha, eu sei do meu direito, está sendo cobrado algo que a lei não permite, é abusivo, e aí você já afirma que não vai entregar naquelas condições, e aí se a escola insistir, aí você tem que fazer a reclamação junto ao PROCON, o PROCON também vai tomar as medidas necessárias, e aí, em último caso, não teve jeito, resolver isso judicialmente. Como identificar o preço abusivo? Já que a gente trabalha com livre mercado aí, cada loja tem uma liberdade, né, para colocar o preço que quer. O pai pode fazer a pesquisa, é claro, mas como dá para identificar o preço abusivo e dá para fazer alguma coisa em relação a isso? Na verdade, como eu já disse, essa questão dos preços abusivos você só consegue detectar quando você faz a pesquisa de campo. Então, se você faz vários orçamentos, você consegue perceber que há diferenças, que as diferenças normalmente elas oscilam e são razoáveis. Quando uma diferença é muito gritante, aí você percebe que aquele local que está cobrando um valor muito mais alto, ele realmente está destoando das regras de mercado. Então, nesse caso, você pode fazer, normalmente a denúncia que é feita é junto ao PROCON. Porque o PROCON tem as medidas, né, administrativas, a questão de multa, porque isso aí pode, inclusive, implicar em crime contra o sistema financeiro, a questão do monopólio. Então, normalmente a gente faz o quê? É possível fazer uma comunicação na própria loja, no sentido de que isso está sendo percebido, isso foi detectado, mas aí normalmente quando essa questão de abusividade de preços, a solução normalmente fica por conta aí do PROCON. Para a gente encerrar rapidamente, a dica para o pai nessa época do ano. A dica é sempre ficar atento à questão contratual, né? Às vezes até acontece também, o filho está matriculado, a gente nem foi nosso objeto aqui, mas a questão do inadimplemento, às vezes a pessoa está vindo do exercício aí de 2016 sem ter pago tudo, e aí quer renovar a matrícula, como é que faz? Será que a escola pode impedir? Então, os pais têm que estar atentos, por exemplo, nesse caso, o pai, ele é inadimplente, ele pode até pegar os documentos do filho, transferir para uma escola pública, por exemplo, mas ele não, né, na verdade, a escola não é obrigada a renovar, por exemplo, e outra coisa, estar atento ao contrato. É preciso ler esse contrato e ver as cláusulas, porque a partir do contrato é que você pode posteriormente questionar. Então, ter atenção a isso, a clareza das cláusulas, isso é muito importante. Doutora Renata, a gente ainda tem mais uma pergunta, né? Antes da gente encerrar, na verdade, Narciso, vamos ouvi-la. A escola pode negar a rematrícula, mesmo que os pais tenham negociado as mensalidades atrasadas? Isso é muito interessante. Se você tem mensalidades atrasadas e elas estão atrasadas e ponto, não é possível. A escola pode impedir a renovação? Pode, tá? Então, nesse caso, porque a escola não... Aqui, apesar da educação ser um direito social, na verdade, você tem uma relação contratual e a escola precisa de uma contraprestação econômica. Agora, uma vez existindo inadimplemento e havendo um parcelamento, então, nesse caso, a renovação não pode ser impedida. Então, por exemplo, às vezes eu estou devendo um valor X e eu parcelei em 4 vezes. Eu não terminei o parcelamento ainda. Mas o parcelamento é como se ele criasse uma nova obrigação. Aquela para trás, ela ficou esquecida e a gente criou uma nova. Você e ela está certinho. Ela está em andamento. Então, nesse caso, a escola não pode impedir a renovação. E durante o período letivo, né? Se o pai atrasar durante esse período letivo, também não pode impedir que o aluno tenha acesso às provas, às aulas? Isso, corretíssimo. A nossa legislação, que é a Lei 9870 de 99, ela fala sobre anuidades, mensalidades, tudo. E ela diz o seguinte, uma vez estando diante do inadimplemento, a escola tem seus mecanismos para cobrar. Ela pode, por exemplo, se o contrato é assinado pelo devedor e 2 testemunhas, isso é título executivo. Isso pode ser executado de forma direta. Agora, ela não pode criar situações vexatórias, por exemplo, impedir o aluno de fazer prova, impedir o aluno de fazer uma atividade pedagógica porque está inadimplente, ou de alguma maneira cobrar isso em sala de aula, ou, como eu já disse, uma situação vexatória, certo? Então, a escola não pode, nem mesmo reter documentos. Então, eu não estou conseguindo pagar, vou trancar, é possível o trancamento mesmo diante do inadimplemento? É possível. Então,
Então, eu posso trancar e posso também pedir documentos para poder fazer uma eventual transferência. Tá ótimo, doutora. Certinho. Obrigada pela agradeço. participação. Eu conversei com Raquel Bueno, que é advogada, e conversou com a gente a respeito dos direitos dos pais, dos estudantes e também das escolas nessa época do ano de renovação e também de listas de material escolar. Obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima.